Tá bom, vamos lá. Vou. Hoje, acho que assim tá melhor, né, de me ouvir, né? Hoje eu preparei uma palavra que é bem conhecida pelos irmãos, mas traz um. Vou trazer, né, principalmente um texto que muitas das vezes passa despercebido pela nossa vida, assim, pelas igrejas, pelos pregadores que muitas vezes pregam e às vezes se esquecem desse detalhe da história, mas é o que eu quero focar hoje, é mais nesse detalhe. Mas vamos lá, eu vou estar lendo aqui rapidinho para os irmãos em Juízes, no capítulo 7, que diz assim: Jerubaal, isto é, Gideão, e todos os homens que estavam com ele se levantaram de madrugada e foram a acampar perto da fonte de Arode. O acampamento dos midianitas ficava no vale, no lado norte, perto do monte de Moré. O Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais, e por isso não posso deixar que vocês derrotem os midianitos. Se eu deixasses, vocês poderiam pensar que venceram a guerra sem a minha ajuda. Essa palavra, meus irmãos, como vocês bem conhecem, ela fala sobre Gideão e os 300, como todos nós conhecemos essa palavra Gideão e os 300. E na época de Gideão, Israel não tinha rei. Israel ele era governado por Deus através de juízes que se levantavam de tempo em tempo, né, e traziam ali revelações, traziam profecias e que davam a direção para o povo de Israel. Sendo que, como nós conhecemos na história, o povo de Israel sempre voltava às mesmas práticas. Antes de Gideão, quem foi o último juiz a julgar, né, no caso a juíza a julgar Israel, foi Débora. E ela já tinha 40 anos que tinha se passado, que Débora havia julgado o povo de Israel. E Gideão, a Bíblia vai nos relatar que ele tinha apenas 29 anos. E ele tinha 29 anos e a última juíza de Israel tinha 40. Isso quer dizer, a geração dele, as pessoas que tinham a idade de Gideão, elas não tinham, como vamos dizer, nenhuma experiência com Deus. E Gideão, como a Bíblia nos relata, ele estava ali no lagar, que é o lugar de malhar o vinho, mas ele estava, na verdade, malhando o trigo naquele lugar. Ele estava malhando o trigo no lagar. E o que acontece? E ali chegou um anjo, ali próximo, né, próximo de Gideão, e fala com Gideão. Mas Gideão, ele está temeroso, porque o que acontece? O povo dele, né, a geração dele não conhecia Deus. A geração dele só tinha ouvido falar de Deus. E é o que eu costumo dizer, que parece um pouco, às vezes, com a minha geração, parece um pouco com essa geração que nós estamos vivendo. Nós ouvimos tantos milagres que aconteciam em algumas épocas atrás. Às vezes nós olhamos e falamos assim, meu Deus, o pastor Marcos Feliciano, outros pastores pregavam tanto antigamente, Deus derramava o poder deles. Isso é o que eu ouvia meus pais falar, eu vi até em DVDs, mas assim, às vezes hoje, os jovens de hoje olham e falam, mas e a minha época? E agora? Cadê minha experiência com Deus? Às vezes não tem experiência com Deus. E era o que aconteceu com Gideão. Mas Deus ali, ele convida Gideão para ele fazer uma grande obra. E a partir desse momento, ele pede a Gideão uma prova. Gideão, ele estava receoso, mas Deus pediu uma prova para ele. Qual a prova que Deus pediu para Gideão? Para ele derrubar o altar de Baal, que era de seu pai. Gideão ficou com medo de fazer isso, porque se ele fizesse isso, era o que o povo estava adorando naquele momento. Ele poderia ser morto. Mas é aquilo que Deus nos pede todos os dias para nós renunciarmos coisas em nossas vidas, renunciarmos coisas no meio da nossa família, para que a gente possa seguir o plano que Deus tem na nossa vida. Quantos altares de Baal talvez nós construímos em nossa vida que nós não percebemos, coisas que nos prendem, coisas que não deixam a gente prosseguir na obra, as coisas que prendem o nosso ministério. São os altares de Baal que tinha na época de Gideão e tem na nossa vida.
Nós hoje temos muito medo, né, de falar, às vezes até aqui como numa live como essa, medo de falar algumas coisas, porque o mundo hoje em dia, nós não podemos mais pregar a verdade. A verdade, ela está escassa em nosso meio. A verdade, ela é rejeitada. A verdade hoje se tornou uma mentira. Hoje, você pregar a palavra de Deus, dizer que o certo é o certo, você pode se tornar, vamos dizer, aos olhos do mundo, né? Um homofóbico, uma pessoa preconceituosa, uma pessoa que está contra o padrão de vida de hoje. Mas não existe padrão de vida de hoje para crente. O que existe para crente é a Bíblia. A Bíblia é o que nós temos que seguir. E não os padrões de vida hoje, não o que é legal hoje. Tenho certeza que os irmãos ouviram a polêmica que aconteceu com a cantora Bruna Carla. E ela foi, que é a palavra do momento, ela foi cancelar a internet porque ela defendeu a nossa fé. E muitos, às vezes, crentes, às vezes irmãos nossos, às vezes não defende a irmã, que é a Bruna Carla, no caso, porque, não, mas isso não é legal hoje, entendeu? Mas ela está pregando a nossa fé, ela está defendendo a nossa fé. A partir do momento que ela se coloca e fala, eu não vou fazer isso, porque eu tenho a minha fé em Deus, eu confio na Bíblia, e eu não posso fazer isso, porque eu estaria negando a minha fé, ela está representando, está levantando a bandeira do Evangelho, e é isso que também nós temos que fazer todos os dias. É coisa complicada, é coisa que pode tirar alguns amigos da nossa vida, é coisa que vai deixar as pessoas, às vezes, falando, você está virando um crente louco, né? Mas não, na verdade, não podemos negar as nossas raízes, nossa fé tem que ser baseada sempre na Bíblia, e é o que Gideão estava fazendo na sua vida. Como nós bem conhecemos, Deus ali tinha 32 mil homens com o Gideão. Para lutar com 135 mil, era 4 homens para cada um israelita. Muitos ali ficaram com medo, e eu costumo dizer essa palavra, que eu talvez ficaria com medo também. Eu nunca fui para uma guerra. Se eu vou para uma guerra ainda sabendo que vai ter que ganhar 4 homens do lado de lá, é uma situação complicada. E como eu falei, essa geração, ela não conhecia o Deus. Ela não conhecia o Deus de Israel. Então, ela imaginava, às vezes, né, as pessoas que estavam ali, talvez imaginava que era gente demais de lá para eles lutarem. E foi, assim, indo embora, como nós vamos lendo na Bíblia, né? Foi indo embora um a um, até ficar 300. E ali, meus irmãos, já era uma batalha improvável com 32 mil. Com 300 se tornou impossível. Como que 300 pessoas ganhariam 135 mil numa batalha? Mas, como disse aqui no capítulo 7, no versículo 2 que eu li, Deus não estava fazendo isso, Deus estava fazendo isso para que o povo não se vanglorie dessa vitória. A vitória já seria do povo de Deus, mas Deus queria mostrar que era Ele que estava fazendo. Na nossa vida é muito assim, na nossa vida acontece de forma desse jeito, sempre assim. Porque tem coisas que aos nossos olhos é impossível, mas para Deus nada é impossível. Deus sempre tem uma vitória, Deus sempre tem um escape, um milagre no momento que as coisas são improváveis para a gente. Então, foram muitos homens, e ali Deus deu a direção. Esses 300 homens vão fazer na batalha. Eles vão descer para guerrear. Não. Deus, ele não só nos dá a forma que nós vamos fazer, mas ele nos dá as estratégias para nós alcançarmos a vitória. E ele ali disse, Gideão, largue a espada, largue o escudo. Vamos de forma diferente. Eles pegaram buzinas, pegaram cântaros, colocaram uma tocha de fogo dentro dos cântaros, como a gente vai falando isso aqui, vai lembrando daquela musiquinha, né, do Gideão e os 300. É isso mesmo que os irmãos têm que imaginar. Eles com tochas de fogo na mão e na outra mão buzinas. Eles estavam com coisas ali para fazer barulho. Eles estavam com coisas para colocar fogo. Quantas vezes hoje, em nossas igrejas, né, os nossos alguns irmãos, às vezes, se preocupam com barulho, não quer barulho. Vamos falar tudo baixinho. Vamos fazer de forma tranquila.
tranquila. E é o que eu costumo dizer, né? Tem aquela passagem na Bíblia que fala que Deus estava na calmaria, que passou o vento, que passou o fogo, mas Deus estava na calmaria. Mas Deus tem todas as formas de trabalhar. E nessa vez ele queria trabalhar era com barulho mesmo, ele queria trabalhar era com fogo. E foi assim que aconteceu na história de Gideão. E eles cercaram ali, né? Eles cercaram, a Bíblia vem dizendo que ele convidou homens, é que eu vou ler aqui no 6, Juízes, no capítulo 6, versículo 35, né? Gideão enviou também mensageiros para chamar os homens das tribos de Manassés, de Asser, Zebulon e de Naphtali. Foram esses que foram os 32 mil convidados, convidados não, né? Convocados para essa batalha. E ali só ficaram 300. E eles foram, cercaram ali o arraial ali dos midianitas, e ali eles tocaram aquelas buzinas. E como nós bem conhecemos a história, os midianitas ficaram confusos e começaram a se matar, começaram a correr, e foi ali uma situação em que Deus trabalhou de forma muito evidente, porque eles estavam cercados apenas por 300 pessoas, mas a mente deles, naquele momento, imaginaram que tinha uma grande multidão, um grande exército vindo até eles. Mas a Bíblia relata, meu irmão, esse é o detalhe que eu falei no começo, que às vezes passa batido, às vezes nós lemos, nós ouvimos as musiquinhas e passa muito batido. Porque os midianitas, os príncipes dos midianitas, os reis ali, as pessoas, as lideranças, conseguiram correr. Aquela batalha ali foi vencida com os 300, como diz a música, como diz os relatos. Venceram com os 300 aquela batalha. Mas a guerra ainda não tinha terminado, porque os midianitas correram. E nesse momento que os midianitas correram, Gideão, ele vai se lembrar e vai convocar os mesmos homens que nós sempre cantamos dizendo que eram os covardes e medrosos, né? Nós sempre dizemos isso, mas Gideão ele convida novamente esses homens, ele manda mensageiros a enviar mensagem a eles. Vamos voltar para a batalha. Vocês ainda vão ser úteis para o exército de Deus. Ali no capítulo 7, no versículo 24, no versículo 23, na verdade, diz ali que Gideão convidou os mesmos homens das tribos de Naphtali, de Asser e de Zebulon, para eles estarem voltando à guerra. Eles voltaram à guerra. Então, aí é que a gente tem que parar para refletir e trazer para a nossa vida de hoje. Esses homens voltaram para casa antes mesmo de acontecer a guerra. Você imagina, meu irmão Wilson, esses irmãos chegando em casa, esses guerreiros, né? Que iriam para a guerra, chegando em casa rápido, a sua esposa olhando, falando: ei, meu filho, ganhamos a guerra. Ele: não, amor, eu fiquei com medo, eu voltei para casa porque eu recuei. Era 4 pessoas que eu tinha que lutar do lado de lá, eu recuei. Eu fiquei com medo. E ali aqueles homens, né, as mulheres, né, que são abençoadas por Deus, mas eu tenho certeza que as mulheres deles olharam e falaram assim: você é um banana, ficou com medo, não sabia que aqui é o exército de Deus, tinha que ter ido para essa guerra, mas ele ficou com medo, o coração dele estava receoso. E isso era para se cumprir a palavra de Deus. E eles voltaram para casa, talvez ali ficaram decepcionados, tristes, como dizemos hoje em dia, né? Talvez em depressão, talvez ali, né, trancar o quarto sem querer ver ninguém, porque eles tinham recuado de uma batalha que Deus estava na frente. Aqueles homens, eu imagino, eles se sentindo totalmente humilhados, né? Eu fico imaginando, por exemplo, se um homem, né, que recuou numa batalha que Deus estava na frente, ele, por exemplo, se hoje ele te pedisse, vamos colocar, né, um exemplo, se ele te pedisse um dinheiro emprestado, você emprestaria para um homem que, mesmo tendo Deus na frente, ele recuou na batalha? Eu acho difícil, naquela época deveria ser da mesma forma. Esses homens estavam desmoralizados aos olhos do povo. Mas Gideão, ele lembra desses homens, e no meio dessa guerra ele convida esses homens a lutar. E é o que eu quero passar nessa tarde para os irmãos. Esses homens, eles
voltaram à guerra e eles mataram todos os príncipes dos midianitas e trouxeram ali a cabeça deles, né, que era o costume da época, para Gideão. Gideão, que era um homem usado por Deus, e todos os 300, eles voltaram para casa com as suas mãos limpas. Lutaram na guerra, mas lutaram na batalha, mas com suas mãos limpas. Mas aqueles homens que eram tidos como desmoralizados, que eram tidos como frouxos e medrosos, que não aguentaram a batalha, esses homens foram que venceram a guerra para Israel, e isso era para se cumprir a palavra de Deus. Nessa tarde eu quero deixar para os irmãos uma palavra muito importante, que muitas das vezes os irmãos estão ouvindo essa palavra nesta tarde, e estão pensando que talvez para o exército de Deus, para a casa de Deus, não serve mais. Para a casa de Deus eu não sirvo mais, eu me afastei, não dá mais para mim. Ou então eu já estive muito ativo na casa de Deus, já tive muito ativo na obra, já meti a mão no arado, mas hoje não mais. Deus está dizendo nesta tarde, levanta, pega a sua espada, pegue o seu escudo, volte a lutar, porque você vai ser muito usado ainda nesta terra. Os homens e mulheres que estão nos ouvindo, que talvez largaram seu ministério, não quer mais, estão só, eu vou ficar só sentadinho no banco. Não, não, não. Deus está te chamando nesta tarde. É hora de se levantar. É hora de voltar à batalha, porque Deus ainda quer fazer uma grande obra na sua vida e na sua casa. A palavra que eu quero deixar para os irmãos é essa, que esses 32 mil, embora foram esquecidos pela história, talvez, né, pelas músicas foram passando e os 300 foram ficando, os 32 mil foram esquecidos. Mas eles foram importantes para a batalha. Deus usou eles para vencer a guerra. E mesmo que eles tenham sido esquecidos pela história, eu trago hoje eles a lembrança. E a lembrança para todos os irmãos que se sentem esquecidos, para todos os irmãos que se sentem rejeitados aonde estão. Deus ainda tem uma grande obra a fazer em sua vida. Levante-se, se coloque de pé, porque Ele ainda quer fazer uma grande obra em sua vida. Pode falar, meu irmão Wilson. Daqui eu não tô ouvindo o senhor. Não sei se na live o pessoal tá ouvindo. Ei, tá me ouvindo? Agora sim. Amém. Eu não gosto de comentar palavra de ninguém e não gosto que comente a minha também. Porque Deus fala, né? Deus usa a pessoa para falar. E assim, sem explicação. Não precisa explicar o que já está explicado, né? Passagem dos 300 todos conhecem, né? E Deus só vai se aperfeiçoando, usando os seus. Maravilha de mensagem, é por aí mesmo, né? Tudo que foi dito aí, é o que nós estamos vivendo. E a palavra do Senhor diz que quem tem ouvido, ouça. Né? Ouça o que Ele está falando através do teu ungido, da tua ungida, dos vasos, né? Maravilha. Eu me sinto agradecido aí, quero agradecer primeiro a Deus, depois a você, né? Depois a tua mãe, teu pai. Nós vamos estar aí fazendo uma live, assim, no momento certo, com mais uma palavra que Deus vai determinar. E benção de Deus, benção de Deus. Valeu a pena esperar, né? Eu não corre, 4 horas eu tenho que ir para Pavuna, pegar minha esposa. Ela já ligou, aquela hora eu estava falando com você, ela ligou para mim, falando que daqui a pouco eu podia sair. E ela está até ouvindo aí, a Ana Lúcia. A missionária Ana Lúcia está ouvindo lá no celularzinho dela lá. E queria fazer as considerações aí, pastora Simone Bispo, está ao vivo aí também, está ouvindo a gente também, está assistindo. A pastora Adriana, né? Não preciso nem falar quem é, né? O Diaco também está aí. A Graciele também não preciso falar quem é, né? Graciele também, a irmã Graciele está aí também assistindo aí a live, já estamos terminando. Né? O Edinaldo, um grande amigo meu também, um homem de Deus também, está nos ouvindo. A minha esposa, a missionária Ana Lúcia. O Léo Terra, aquele casal que estava lá,
quarta-feira lá conosco, né? Gilmar Leandro, todos aí receberam da parte do Senhor, assim como eu também recebi. Eu deixo um forte abraço para cada um de vocês que estão aí. Uma live hoje, ela começou mais tarde, tem que acabar rápido, né? E muitos pedem para a gente fazer 2 horas. Não, vai ser do jeito que Deus quer. Vamos fazer 1 hora com aquele gostinho de quero mais. E agenda do meu amado Diácono. Diácono, vou deixar você falar com a agenda. A agenda está aberta para quem quiser levar a palavra do Senhor através da tua boca e da tua voz. Sinta-se à vontade, faz as suas considerações e aproveita e ora pelo término, assim que você terminar, tá bom? Beijo no teu coração e mais uma vez obrigado. Tá bom. Eu tô vendo aqui o pessoal que tá comentando aqui, é Festival de Leandro, né? O sobrenome. Por que será, né? Mas aqui na minha casa é assim, o que um faz, todo mundo apoia, isso é muito, muito bom, graças a Deus. Então, dá um abraço para a família Leandro, tá todo mundo ligado aí. Assim, graças a Deus, Deus está trabalhando cada dia mais na nossa vida, está derramando mais o poder dele sobre a nossa vida. Nós estamos também buscando cada dia mais, que é muito importante também. E é isso, só agradecer a Deus, né, por estar cada dia mais abençoando nossas vidas. Agradecer o diácono Wilson pelo convite. Agradecer a todos que ficaram ligados aí na live. E é isso. Deus vai estar nos abençoando a cada dia. Vamos estar orando, porque o irmão tem que buscar a missionária lá na Pavuna ainda. Vamos embora. Senhor, quero te agradecer, Senhor, nesta tarde, Senhor, por mais, Senhor, essa live, Senhor, que foi realizada aqui, meu Pai. Quero te pedir, Senhor, que venha, Senhor, entrar, Senhor, na casa, Senhor, de cada pessoa, Senhor, que está nos ouvindo, Senhor. Cada pessoa, Senhor, que está ligada nessa live, Senhor, nesta tarde, eu quero te pedir, Senhor, que toque, Senhor, o coração dela agora, Senhor. Que essas palavras, Senhor, que foram entoadas aqui, Senhor, mesmo, Senhor, nesse bate-papo, Senhor, mesmo, Senhor, nessa palavra, Senhor, venha, Senhor, entranhar no coração dessas pessoas que estão nos ouvindo, meu Pai. Eu te peço, Senhor, nesta tarde, Senhor, que entra com providência, Senhor, na vida dos teus servos, Senhor. O Senhor sabe, Senhor, que cada um está te pedindo e que cada um está precisando, meu Pai. Derrama a tua presença, derrama a tua unção sobre eles, em nome de Jesus, meu Pai. Eu te peço, Senhor, que no domingo que vem, Senhor, quem for o convidado, Senhor, também derrame, Senhor, a tua bênção, Senhor, sobre a vida dele, Senhor. E que a cada semana, Senhor, esse programa venha a ser realizado, Senhor, mais e mais, e venha alcançar mais vidas, meu Pai. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Só terminando aqui, recebemos a entrada agora da amada Jordelina Azevedo de Araújo, tá, que está parabenizando aí a palavra do Senhor. E o pastor Ivanildo Santino Moreno, ele vai estar também conosco aí na live. Pastor, irmã Jordelina, felizmente nós estamos terminando. Eu tenho que buscar minha esposa lá na Pavuna e nós iniciamos tarde hoje. Terminamos tarde, iniciamos tarde porque eu tive problema aqui no meu equipamento. Mas isso acontece e a palavra do Senhor foi ministrada mais uma vez o inimigo caiu. Beijo forte no teu coração, beijo na pastora. Só falar rapidinho aqui, rapidinho. Amém. Rapidinho. Na quarta-feira, vou aproveitar para convidar os irmãos. Na quarta-feira, eu vou estar pregando na igreja da pastora Evanilda, né, que faz parte lá da Aliança, lá no Parque Araruama, ali na rua, ali próximo do Campo do Poeirão, né, onde é conhecido o Campo do Poeirão ali. Então, os irmãos que estão na live aí, se quiserem estar conosco lá, vai ser bênção, em nome de Jesus. Só isso. Amém. E lembrando aí que a aliança, como foi citado aí, nós somos aliançados de uma igreja, de um grupo de alianças, na qual nós ajudamos as igrejas de menor porte, menor quantidade de pessoas. Então, nós somos pregadores itinerantes, tem pastores, tem diáconos, e a nossa dirigente, a nossa responsável pelo grupo é a pastora Simone. Tá bom? Então, quem tá para fazer a obra, tá aí.
nos abraçando aí e levando a palavra do Senhor, ajudando as pequenas igrejas. Né? Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Um excelente culto hoje, domingo. E adore ao Senhor. Vá com o coração aberto, porque Deus tem uma palavra reservada para vocês. A paz de Cristo Jesus. Fiquem com Deus.